Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Primeira parte, capítulo 3. A solidariedade no mal. No seu livro do Movimento Perpétuo das Almas, o grande rabino Isaac de Lória diz que é preciso empregar com grande vigilância a hora que precede o sono. De fato, durante o sono, a alma perde por algum tempo sua vida individual para mergulhar-se na luz universal que, como dissemos, se manifesta por duas correntes contrárias. O ente que adormece abandona-se aos abraços da serpente de Esculápio, da serpente vital e regeneradora, ou se deixa ligar pelos nós envenenados da horrível Piton. O sono é um banho na luz da vida, ou no fósforo da morte. Aquele que adormece com pensamentos de justiça se banha nos méritos dos justos. Porém, aquele que se entrega ao sono com pensamentos de ódio ou mentira se banha no mar morto em que aflui a infecção dos maus. A noite é como o inverno que incuba e prepara os germes. Se semearmos joio, não colheremos fermento. Aquele que adormece na impiedade não despertará na benção divina. Dizem que a noite é conselheira. Sim, sem dúvida. Bom conselho traz ao justo, funesta impulsão ao malvado. Tais são as doutrinas do Rabi Isaac de Lória. Não sabemos até que ponto devemos admitir esta influência recíproca dos entes mergulhados do sono e dirigida de tal forma, por atrações involuntárias, que os bons melhoram os bons e os maus deterioram o que lhes são semelhantes. Seria mais consolador pensar que a brandura dos justos irradia sobre os maus para acalmá-los, e que a perturbação dos maus pensamentos agitam o sono e o tornam, por conseguinte, doentio. Que uma boa consciência dispõe maravilhosamente o sangue e refresca-se
e descansa no sono. Todavia, é muito provável que a irradiação magnética determinada durante o dia pelos hábitos e a vontade não cesse durante a noite. O que nolo prova são os sonhos, nos quais parece muitas vezes que agimos conforme os nossos desejos mais secretos. Só conquistou a virtude da castidade, diz Santo Agostinho, quem impõe a modéstia até aos seus sonhos. Todos os astros são imantados e todos os ímãs celestes agem e reagem uns sobre os outros nos sistemas planetários, nos grupos dos universos e em toda a imensidade. O mesmo acontece na Terra com os entes vivos. A natureza e a força dos ímãs é determinada pela influência recíproca das formas sobre a força e da força sobre as formas. Isso tem necessidade de ser seriamente examinado e meditado. A beleza, que é a harmonia das formas, é sempre acompanhada de grande força de atração. Porém, existem belezas discutíveis e discutidas. Há belezas de convenção concordes com certos gostos e com certas paixões. A corte de Luís XV teria achado que a Vênus de Milo tinha uma estatura elevada e grandes pés. No Oriente, as favoritas do sultão são obesas, e no reino de Sião compram-se as mulheres a peso. Os homens não estão menos dispostos a fazer loucura pela beleza verdadeira ou imaginária que os subjuga. Existem, pois, formas que nos embriagam e exercem sobre a nossa razão o domínio das forças fatais. Quando os nossos gostos são depravados, nós nos apaixonamos por certas belezas imaginárias que são realmente fealdade. Os romanos da decadência gostavam de fronte baixa e olhos de sapo de Messalina. Cada qual forma aqui um paraíso à sua maneira. Porém, aqui começa a justiça. O paraíso dos entes depravados é sempre e necessariamente um inferno. São as disposições da vontade que fazem o valor dos atos, pois é a vontade que determina o fim a que nos propomos, e é sempre o fim procurado e alcançado que faz a natureza das obras. É conforme as nossas obras que Deus nos julgará, no dizer do Evangelho, e não conforme os nossos atos. Os atos preparam, começam, continuam e concluem as obras. São bons quando a obra é boa. Se for o contrário, são maus. Não queremos dizer que o fim justifica os meios, mas que um fim honesto necessita meios honestos e dá mérito aos mais indiferentes da sua natureza. O que aprovais, vós fazeis ou fazeis os outros fazerem, animando-os a fazê-los. Se o vosso princípio é falso, se o vosso fim é iníquo, todos aqueles que pensam como vós agem como agiríeis em seu lugar,
e quando triunfam, pensais que fizeram bem. Se as vossas ações parecem ser de um homem de bem, ao passo que o vosso fim é de um celerado, as vossas ações tornam-se más. As preces do hipócrita, não mais ímpias que as blasfêmias do malvado. Em duas palavras, tudo o que fazemos para a injustiça é injusto. Tudo o que fazemos pela justiça é justo e bom. Dissemos que os entes humanos são ímãs que agem uns contra os outros. Esta imantação, natural a princípio, determinada depois no seu modo pelos hábitos da vontade, agrupa os entes humanos por falanges e séries, talvez de forma diferente do que supunha Fourier. É, pois, exato dizer com ele que as atrações são proporcionais aos destinos. Porém, enganava-se em não distinguir as atrações fatais das atrações fictícias. Acreditava também que os maus são incompreendidos pela sociedade, ao passo que são eles, pelo contrário, que não compreendem a sociedade e que não querem compreendê-la. Que teria feito ele no seu falanstério de pessoas, cuja atração proporcional, na opinião dele, ao destino delas, fosse a de perturbar e demolir o falanstério? No nosso livro intitulado A Ciência dos Espíritos, demos a classificação dos bons e maus espíritos, conforme as tradições cabalísticas. Alguns leitores superficiais talvez dirão: por que estes nomes em vez de outros? Que espírito descido do céu ou que alma subida do abismo teria revelado assim os segredos hierárquicos do outro mundo? Tudo isto é apenas alta fantasia. E dizendo isto, estes leitores se enganam. Esta classificação não é arbitrária, e se supomos a existência destes ou daqueles espíritos no outro mundo, é que existem, com toda a certeza, neste. A anarquia, o preconceito, o obscurantismo, o dolo, a iniquidade, o ódio, são opostos à sabedoria, à autoridade, à inteligência, à honra, à bondade e à justiça. Os nomes hebraicos de Keter, Chokhmah, Binah, os de Tamiel, Haigdel, Sataniel, etc., que se opõem aos de Hayot, Hakadosh, Ofanim e Ahalim, não significam outra coisa. Assim acontece com todas as grandes palavras e com todos os termos obscuros dos dogmas antigos e modernos. Em última análise, sempre encontramos neles os princípios da eterna e incorruptível razão. É evidente, é certo, que as multidões não estão maduras para o reino da razão e que, por sua vez, os homens mais loucos ou mais velhacos as desviam por meio das crenças cegas. E, loucura por loucura, encontro mais socialismo verdadeiro na de Loyola que na de Proudhon. Proudhon afirma que o ateísmo é uma crença, a pior de todas. É verdade. E é por isso que fê-la sua. Afirma que Deus é o mal, que a ordem social é a anarquia, que a propriedade é o roubo.
que sociedade é possível com tais princípios? A companhia de Jesus é estabelecida sobre os princípios contrários, ou talvez sobre os erros contrários, e desde há vários séculos ela subsiste e ainda é bastante forte para fazer frente por muito tempo aos partidários da anarquia. Não é equivalente, é verdade, mas ainda sabe lançar na balança pesos maiores que os do nosso amigo Proudhon. Os homens são mais solidários no mal do que eu suponho. São os Proudhon que fazem os veio. Os acendedores de fogueiras de Constança tiveram de responder diante de Deus pelos massacres de João Zisca. Os protestantes são responsáveis pelos massacres da noite de São Bartolomeu, pois tinham degolado católicos. Foi talvez, em realidade, Marat que matou Robespierre, como foi Carlota que fez executar os girondinos, seus amigos. Madame de Borry, arrastada ao cadafalso como uma cabeça de animal berrador e teimoso, não julgava, sem dúvida, que tinha de expiar o suplício de Luís XVI. Pois, às vezes, os nossos maiores crimes são os que nós não compreendemos. Quando Marat dizia que é um dever da humanidade derramar um pouco de sangue para impedir um derramamento maior, retirava esta máxima, adivinha de quem? Do brando e piedoso Fenelon. Ultimamente publicaram cartas inéditas de Madame Elisabeth, e numa destas cartas a angélica princesa declara que tudo estava perdido se o rei não tivesse a coragem de mandar cortar 3 cabeças. Quais? Ela não o diz. Talvez as de Filipe de Orleans, Lafayette, Mirabeau, um príncipe da sua família, um homem de bem e um grande homem. Aliás, pouco importa quem. A amável princesa queria 3 cabeças. Mais tarde, Marat pedia 300.000. Entre o anjo e o demônio, só havia uma diferença de alguns zeros.